Louvado seja Deus, o nosso Pai, Criador, e nosso Senhor Jesus Cristo, a quem deu a vida por nós, na cruz do Calvário, para nos remir do pecado e dar o direito de salvação. Nosso Mestre, com toda a sua sabedoria, sua bondade, ele nos sempre surpreendia com as suas melhores dádivas que um verdadeiro Filho de Deus pôde fazer para a humanidade. As Escrituras narram vários pontos importantes de Jesus Cristo. A cada ponto tão fantástico que a gente não sabe por onde começar a viajar e a entender a dimensão do que Jesus deixou para nós. Mas tem um ponto da Palavra de Deus que me chama bastante atenção, até por questão de conhecimento. Muitas pessoas fazem interpretações e eu gostaria de, nesse dia, fazer a minha interpretação e deixar com liberdade para que as pessoas usufruam daquilo que for de melhor. No capítulo 11 de João, narra as Sagradas Escrituras do nosso amigo e irmão em Cristo, Lázaro, se desfalece, ele morre. Jesus estava em Betânia, nos seus afazeres, instruindo, e foi informado que ele estava muito doente. Só que Jesus levou ainda mais 2 dias para se locomover da onde ele estava até a chegada onde estava Lázaro. E nisso, Lázaro foi abatido. Aí Jesus disse aos seus discípulos da seguinte forma: Lázaro dorme. Aí os discípulos, até por questão de simplicidade, disse: nós viemos de Betânia, nós está querendo voltar de novo. Aí nós vamos morrer lá. Isso é uma maneira dos... Eles estavam pensando na carne. E Jesus Cristo já sabia, falou: não, Lázaro não dorme, Lázaro morreu. E aí foi aonde começou a grandeza de Jesus Cristo, por mais uma vez provar, comprovar e registrar que ele era o Filho do Eterno, representante exclusivo de Deus, a oportunidade para que todos vivam, todos tenham essa mesma oportunidade. Então, o que diz a Sagrada Escritura, no capítulo 10, no verso 21, em sequência diz: disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesse, meu irmão, não teria morrido. Ela lamenta com Jesus que se estivesse lá, ele não tinha morrido. Aí Jesus Cristo, com a maneira, sabedoria, Filho do Eterno, ele se comoveu. Foi em alguns dos pontos da Bíblia que eu me lembro. Jesus chorou em 2 pontos da Bíblia, não tenho aqui muita certeza. Um foi nesse local e um é por Jerusalém. Mas ela disse: mas também agora eu sei que tudo quanto pedirdes a Deus, ele fala, concederá. Já dando a entender que alguma coisa diferente estava para acontecer naquele momento. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Essa é a primeira palavra-chave. Ela disse a Marta a Jesus: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus disse: sou eu a ressurreição, a vida, a quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu parei aqui no verso 25 e vou voltar um pouquinho para nós podermos entender o que quer dizer. Naquela ocasião, Jesus Cristo deu a se entender, e realmente foi a morte da carne que Cristo fez ele ressurgir novamente. Dono da vida, da salvação. Agora nós vamos transferir isso para os nossos dias de hoje. Em vários lugares das Sagradas Escrituras nos dá com fartura sobre ressurreição, sobre a palavra de Deus.
sobre crescimento. Nós temos vários caminhos para que nos leva a isso. Mas muitos dos nossos irmãos têm certo tipo de conhecimentos, uns mais afinados, outros assim com estudos ainda prolongados. Não sei qual é a regra que nós vamos tomar nessa situação. Mas aqui está falando abertamente que Ele é a ressurreição, quem nele crê não morre, passa da morte para a vida. Ele, no verso 25, ele fala com toda a propriedade: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que creem em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Meus queridos, todos aqueles que servem a Deus, que procuram ser fiel naquele compromisso que ele fez com juramento a Deus, de ser fiel em seus preceitos, nos seus mandamentos, nos seus estatutos, nas suas exigências, porque ele mesmo fala que a palavra de Deus nos dá essa sustentação que o reino de Deus é conquistado à força, nada com facilidade. Nós devemos de se preocupar um pouco com isso, porque na verdade nossa vida é tão passageira e quando nós pensarmos que nós já estamos no plano espiritual. E aqui dá uma firmeza com todas as propriedades, dizendo que quem morre não morre, morre a carne, mas o espírito não. Ele passa da morte para a vida. Essa é uma morte que serve de lucro para aqueles que servem a Deus. Mas para aqueles que têm as suas dívidas a acertar com Deus, fica um pouco meio temeroso, mas vai ter que se prostrar diante de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai estar perguntando para você: o que tens para mim? O que fizeste? Como me representou o mundo? A tua fome de quem tinha fome, a tua sede de quem tinha sede, curou o ferimento dos enfermos? Como vocês pensam que é esse enfermo que esse nosso mestre ensina? Será que era curar o corpo físico? Ele está falando o curar a enfermidade, são as dificuldades de interpretação da palavra de Deus. É a nossa preocupação, temos destruir os nossos irmãos, curar esses ferimentos. É plano espiritual, nada a ver com a matéria. Essa morte de Lázaro aqui foi corpo físico, mas viveu o corpo espiritual nos nossos dias de hoje, porque Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou o último dia. Então é por esse motivo que nós devemos de se engrandecer e vangloriar, porque o nosso Deus, Ele vai nos lembrar isso no dia que nós chegamos diante de Ti. Eu quero agradecer aos nossos irmãos, amigos, que na verdade gostam do trabalho que o Josué Vaz tem apresentado. Que Deus abençoe cada um, abra o entendimento de cada um, para que entenda que a grandeza de Jesus Cristo tem que ser de maneira tal. Hoje é dia 12 de 8 de 2026. Quem vos sauda sou eu, Josué Vaz. A paz de Deus.